Falando sério sobre Carlos Piloto e seus pais. Vamos lá. O Carlos Piloto, ele é totalmente o contrário da Bela e Belinha, tá ligado? Imagina se o Carlos Piloto fosse o Batman, a Bela e Belinha seria o Coringa. Tipo isso, tá ligado? É tipo lados opostos da moeda. Vamos ver aqui. A É fama por agora, si hein? só traz muitos pontos positivos, mas também traz muitos problemas que viram problemas psicológicos se você não aprender a lidar, e não é simples. Por exemplo, você pode ver desde músicos mundialmente famosos falando disso, como Michael Jackson ou John Frusciante, até youtubers brasileiros que têm ali a sua pequena fama na internet. Se você perguntar para os youtubers, 95% vão te dizer, principalmente os que cresceram mais rápido, que tiveram ou ainda têm problema para poder lidar com toda a exposição. É um monte de gente do nada dando pitaco da sua vida, falando desde a sua aparência, do jeito que você fala, até começar a falar mal gratuitamente do seu trabalho, espalhar mentiras sobre você, mentiras criminosas e assim vai. Todo mundo na internet lida mal com isso, não importa se você tem 5 mil seguidores ou 5 milhões. Eventualmente Verdade. você vai ficar mal por conta de um comentário na internet. Quem lida um pouco melhor são em geral as pessoas mais velhas, porque elas viveram sem a internet durante muito tempo e aí cria uma pequena dissociação na cabeça do que é o mundo real e do que é o mundo virtual. E aí Mano, isso é muito verdade. Eu mesmo eu já fui cancelado na internet. Vou a me abrir aqui com vocês. Já fiz muita merda na internet, já fui cancelado, tá ligado? Não é, foi cancelamento muito bobo. Teve uma vez que eu subi a hashtag Luto Luan Santana. E aí as fãs dele me atacaram de um jeito, cara. Nossa, que em todo lugar que eu tava eles lá comentando merda, tá ligado? Na época também que eu tinha um site e eu lancei uma postagem no meu site chamada 5 motivos pra você odiar a Kéfera. E nessa época a Kéfera tava muito em alta, cara. E aí, mano, o que tinha de gente me xingando em todo lugar, cara. Eu postava foto no Instagram, tinha gente me xingando. Eu postava foto no Facebook, tinha gente me xingando. Nossa, era tanta criança me xingando, velho. E, tipo, eu achava tão engraçado aquilo, cara, que hoje em dia, tipo, se eu não fiz nada de errado, pode me xingar à vontade que eu não tô nem aí, cara. o que acontece no digital de pessoas falando mal delas ou de alguma discussão que você teve com algum desconhecido não as afeta tanto na vida real, justamente por eles já terem uma vivência, de terem consciências e segurança do que elas são e que comentários na internet não significam muita coisa. E também justamente por entender que é algo que acontece ali no celular, é só você bloquear a tela e vida que segue. Exatamente. Mas assim, quanto mais você, adulto, usa a internet, menos distância existe entre o mundo digital e o mundo real. Conforme mais a internet está no seu dia a dia, mais relevância tem aquele comentário daquele desconhecido na sua foto. Um exemplo disso é a Nilce, você deve conhecer ela. Ela é exposta ao público muito antes do YouTube, porque ela era repórter, depois passou a ser criadora de conteúdo em 2012 e desde então, durante 10 anos, ela vem lidando diariamente com milhares de pessoas, fazendo ofensas por coisas bobas, teve treta política no meio, mas o que ela recentemente se irritou ao ponto de falar em vídeo foi que estavam enchendo o saco dela porque estava crescendo fios de cabelo branco e estavam fazendo piadinhas com a idade dela, fazendo comentários ofensivos, se metendo na vida dela, Pô, perguntando se ela ia bobagem, velho. pintar ou não. E assim, por mais maduro e centrado que você seja, ficar recebendo um monte de notificação no seu próprio celular de gente falando merda pra você, eventualmente vai dar uma cutucadinha aí no seu psicológico. A galera da internet é muito assim, né? Se incomoda com tudo, velho. Coisa que não tem nada a ver com ela, ela se incomoda e vai lá hum, cutucar assim a pessoa, tipo, ó, teu cabelo tá branco, tu não vai pintar não, tipo, foda-se, tá ligado? Mas as crianças de hoje em dia já estão crescendo com rede social e mesmo que seja a criança mais sem amigos do mundo, virtualmente ela tem pessoas respondendo seus comentários, notando a sua existência e até demonstrando certo interesse ali no que você tá falando, e acaba que para eles o mundo real e o mundo virtual são a mesma coisa. E o peso de interações negativas é muito maior no psicológico de uma criança, tanto que você nem sabe quem tá direcionando ofensas para ela. Muitas vezes é, sei lá, um marmanjo de 35 anos ofendendo um menino de É, 13. isso Como eu é. disse, isso vale para qualquer pessoa, desde uma pessoa mais conhecida quanto um usuário comum que só navega na internet e responde comentários aí no Facebook, Instagram e Twitter. Mas agora falando de conhecidos, existem crianças que ficaram famosas na internet e eventualmente sumiram. Por exemplo, o garoto do Pintinho Pio, para quem é mais antigo aí
Nossa, a história desse moleque é muito triste, velho. Eu não sei se vocês sabem a história dele, mas esse moleque ele estourou, né? Não lembro o ano. Ele estourou dublando a música do Pintinho Pio. E aí os pais dele viram isso e falaram: Nossa, meu filho é talentoso. Vou vender a minha casa e vou investir para ele lançar um CD, para ele lançar um CD. Foi isso que o pai dele fez, tá ligado? O pai dele vendeu a casa, aí foi lá e gastou todo o dinheiro com a gravadora para lançar um CD desse moleque. Só que esse moleque ele não sabe cantar, velho. Ele só sabia dublar. E aí a gravadora também enrolou o pai dele, enfim. Terminou que eles perderam tudo e o moleque não lançou nada, só lançou esse. Não lançou nada, tá ligado? Foi esquecido. É isso. O único sucesso dele foi dublar a música do Pintinho Pio. Enfim, eu posso estar espalhando uma fake news aí também, né? Se fosse vocês, eu pesquisava sobre. A internet deve lembrar, e o garoto do cuscuz com ovo. Cuscuz é mais gostoso. Esse último garoto viralizou por causa de uma música sobre cuscuz que ele fez com seu pai, todo mundo achou fofinho e tal, o garoto chegou a aparecer na TV e enfim. Não é a primeira nem a última vez que uma criança bomba na internet e vai aparecer em algum programa de TV. Mas poucos dias depois, aquilo começou a ser replicado tanto na internet e por ser algo muito repetitivo, as pessoas, e quando eu digo as pessoas são tipo milhões de pessoas, começaram a se irritar e começaram a mandar mensagem de ódio pro garoto de 5 anos, falando umas coisas absurdas que não suportava mais a cara dele, fazendo ofensas pesadas, até chegando em coisas sérias envolvendo agressões, que por Aí mais é que seja foda, só um velho. comentário ou só um vídeo que alguém fez xingando o garoto, de qualquer forma é uma pessoa direcionando ódio pra um garoto de 5 anos. Só queria comer cuscuz. Pra tu ver como a Juliette estava certa, velho. Os pais ainda tentaram transformar o garoto em músico e influencer, criando um Instagram pra ele e um canal de músicas gravadas em estúdio. 976k, pô, famoso, velho. Enfim, tentando fazer uma grana em cima do garoto, só que ele era só um meme e sumiu da internet. Outro exemplo recente foi o da Bel para a menina, vocês devem se lembrar do que Nossa, aconteceu, onde supostamente a mãe obrigava as filhas a gravarem vídeos de pegadinha ou de qualquer assunto onde claramente as crianças não queriam estar participando e tem até umas reações negativas, mostrando que realmente não queriam estar fazendo aquele vídeo. O assunto ganhou muita atenção, chegou a passar até na televisão, teve polícia envolvida e enfim, a internet inteira tava contra a mãe da Bel e a favor da menina, porque era supostamente uma mãe ganhando dinheiro às custas de uma criança. Porém, a própria menina defendeu a mãe e aí as pessoas na internet que estavam tacando ódio só na mãe começaram a atacar na menina também. aí esse vídeo, a resposta da Bel e da mãe, meu Deus, velho. É surreal, chegar a ser engraçado, cara. A mina esculachando os próprios seguidores por se preocuparem com ela, Isso velho. durou alguns meses, mas eles seguiram fazendo os vídeos e o hate passou. Só pra vocês verem como a internet funciona. Pode ser adulto, pode ser criança, não importa. Se a pessoa fez um mínimo pra incomodar uma pequena multidão, todas elas vão fazer questão de comentar sobre isso. A diferença é que um adulto que tá criando conteúdo na internet, que tá falando sobre os assuntos que ele quer falar, ele escolheu estar ali e a única pessoa responsável por ele estar ali é ele mesmo. Já a criança, na maioria das vezes, é exposta pelos próprios pais e mesmo que não seja, mesmo que a criança pegue ali o celular, baixe os aplicativos, faça os vídeos e suba na internet, é responsabilidade dos pais ficarem de Isso olho em é. tudo que seu filho tá fazendo. Tanto que se no Instagram, se tu tem um perfil, cria um perfil pro teu filho e tu não coloca lá na descrição que o perfil é fiscalizado pelos pais e marca o arroba do pai ou da mãe, o perfil é deletado, tá ligado? Principalmente se ele estiver se expondo na internet. Os pais têm que cuidar dos filhos menores em todos os sentidos, incluindo a saúde mental. Como vocês acham que a Bel, que tinha acho que 12 anos na época que tudo aconteceu, lidou com a fachada da casa dela sendo exposta em rede nacional, com um monte de polícia lá, e aí nos dias seguintes todos os amigos comentando sobre isso? Como vocês acham que ela lidou com a mãe sendo esculhambada Complicado. na internet e depois ela sendo esculhambada? E no caso do menino do cuscuz, por ele ter 5 anos de idade, eu prefiro acreditar que os pais tenham blindado o garoto e que nem tenha chegado essas mensagens de ódio Eu nele e que espero não que tenha sim. deixado ele ler, ouvir ou assistir um vídeo falando mal sobre ele, mas imagino o que teria É. acontecido se ele tivesse percebido o quanto ele estava sendo odiado por estar, sei lá, fazendo um vídeo brincando na internet. Mano, é surreal, velho. É uma criança com um prato de cuscuz na mão, tá ligado? E cantando e os caras, ódio, ameaçando de morte. Mano, não entra na minha cabeça, velho.
É muito doentio, E cara. mesmo que ele não tenha percebido na hora, e quando ele tiver 8 ou 10 anos de idade, como vai ser o efeito no desenvolvimento dele quando ele descobrir que, enfim, muita gente estava falando muita merda sobre ele. E assim, trabalhando com internet, analisando o comportamento dos usuários, a gente percebe que não importa o conteúdo que você faça, desde um vídeo de tecnologia, criança brincando inocentemente, ou um vídeo que você grava sem voz nenhuma, só desenhando, sempre vai ter alguém ali te odiando e mandando umas mensagens ofensivas, porque não dá pra agradar todo mundo. E na hora que junta um grupo de usuários pra atacar alguém, o negócio é feio. Todo mundo que trabalha na internet corre o risco disso acontecer e precisa ter uma estrutura psicológica pra poder lidar com isso. Porém, existe um tipo de conteúdo que é a zona de guerra da internet: política. E é aqui que entramos no caso Eita, que a introdução dele foi de 8 minutos, velho. Agora é que vem o assunto do Carlos Piloto. Vamos lá. que tá todo mundo zoando há mais de um ano, mas é extremamente preocupante: o caso do Carlos Piloto. Carlos Piloto é um garoto que aos 12 anos de idade se descobriu conservador. Sendo sincero, até aí é esperado, porque hoje em dia tá todo mundo falando sobre política, então pra um É moleque de engraçado. 11 anos de idade entrar no Twitter ou entrar no YouTube e ver algum corte sobre política é muito fácil, tanto que se você perguntar pra uma sala de aula do fundamental que tem acesso a um celular com internet sobre a opinião deles a respeito do presidente, eles certamente vão ter alguma coisa pra falar, coisa que se a gente repetisse há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, talvez o número de respostas fosse diferente. Então sim, as crianças são cada vez mais expostas à política e não tem o que fazer a respeito disso. Cara, mas tipo assim, eu queria muito ver um debate do Carlos Piloto com esse moleque aqui, ó. É incrível, incrível. Criança critica golpe e governo legítimo do Temer. Deixa eu ver aqui se eu vejo. Esse aqui, ó. Eu queria muito ver um debate do Carlos Piloto com esse moleque aqui, ó. Boa tarde a todos, gente. Eu quero perguntar aqui quem visualizar esse vídeo. Escreve no comentário do que Ei, filha da puta! Caralho, caí no gemidão do bate, vai tomar no cu, velho. Ô, desculpa aí, rapaziada. Eu juro que foi sem querer, velho. Eu não sabia. Vamos voltar pro. Vamos voltar pro vídeo aqui. Mas tem um ponto 2 que os pais do garoto são conservadores e é lógico que isso acaba influenciando também, normal. O problema começa quando Carlos, aos 12 anos de idade, decidiu falar e ensinar sobre política no Instagram. Esse A TV autona aqui, não, desculpa, cara. Foi sem querer mesmo, juro. Eu não sabia que o filho da puta tinha colocado o gemidão do zap, velho. é o momento que os pais tinham que ficar de olho total, só sendo muito ingênuo pra deixar o seu filho falar sobre política na internet em 2022 e achar que não vai dar merda. Ele começou mais ou menos em julho de 2021 e lá pra novembro do mesmo ano a conta dele já tinha 20 mil seguidores. Aparentemente tudo ia tranquilo, ele fazia os posts dele sobre temas populares da direita e esses primeiros 20 mil seguidores foram conquistados justamente por ele só ter 12 anos, e é curioso um garoto de 12 anos tá falando sobre política, mesmo que seja de forma extremamente rasa e só repetindo frases prontas que ele ouviu ou leu em algum lugar. Uma coisa é inegável: a autoestima dele apresentando os vídeos aumentou muito e ele se sentiu confiante para falar cada vez mais sobre o assunto, porque aparentemente tanto em casa quanto nas redes sociais, todo mundo falava que ele era um gênio super inteligente e que tava fazendo a coisa certa. É tipo o mendigo Givaldo, né? O mendigo Givaldo se esforçando pra caralho pra falar umas palavras certas. E aí a galera, nossa, o mendigo é muito culto, velho. Caramba, olha isso, o maluco é inteligente pra caramba. E o mendigo se esforçando pra caralho pra poder falar umas palavras certas, velho. Carlos então completou 13 anos de idade ainda em 2021 e a coisa piora quando, ainda no mês de novembro, ele resolveu dar uma entrevista para Cíntia Chagas, que tem muita Nossa, isso foi muito popularidade e triste. que o impulsionou para fora da sua bolha de seguidores. Aqueles 20 mil seguidores que ele tinha era a bolha de direita, onde era só a galera elogiando o que ele fazia e tal, e agora ele estava exposto para todo mundo, inclusive para pessoas que têm opinião contrária. Eu não sei se a Cíntia achou curioso um garoto tão novo tá falando sobre política ou se os pais
pais ou algum parente tem alguma relação com ela e pediu ali pra fazer a entrevista, realmente não faço ideia, mas de qualquer forma é um garoto muito menor de idade, então a entrevista foi autorizada pelos pais. Lá, um garoto de 13 anos fala por mais de 50 minutos sobre política e, gente, eu não preciso dizer que ele não é um entendedor de política e que não tem como um garoto dessa idade falar sobre um tema tão complicado por 50 minutos sem falar umas groselhas, né? Isso é inegável, você pode ser de esquerda, de direita, do que for, não tem como um garoto de 13 anos falar 1 hora sobre política, ainda mais que ele demonstrava um conhecimento super raso no Instagram e não falar umas bobeiras. Ele passou quase 1 hora falando as frases prontas, as coisas superficiais e totalmente fora da realidade dos brasileiros. Também deu algumas opiniões bem preconceituosas relacionadas à sexualidade e mesmo assim a Cíntia o chamava de gênio diversas vezes durante a entrevista, literalmente tentando vender a imagem pro público de que ele é um garoto superdotado. E aí o desastre já estava feito. Como eu disse, política é a zona de guerra da internet. O negócio ali foi tão absurdo que até colegas da Cíntia que são de direita criticaram ela e os pais dizendo: mano, vocês estão louco, querendo vender a imagem de um gênio comentarista político num garoto de 13 anos? E os próprios caras da direita disseram que o moleque não tem nada demais, e logicamente isso é normal, ele só tem 13 anos, mas o errado era os pais autorizarem ele ser vendido como um gênio. Agora, Não, é tipo assim, beleza, ele não é nenhum gênio e tal. E eu acho ele uma criança meio chata, velho. Mas não justifica a galera tá zoando ele pra caramba. Esses dias eu entrei no Twitter, mano, o que tinha de gente chamando, falando assim, nossa, ele parece uma lésbica, nossa, olha os peitinhos dele, não sei o quê. Tipo, zoando os peitos do cara, tá ligado? Tipo, eu acho que não justifica ainda. Ele continua sendo uma criança. É uma criança chata? É, mas continua sendo uma criança, tá ligado? analisa comigo, se entre adultos discutindo política na internet já rola muito fake news, Justifica assim. Não, não justifica. Não justifica não, velho. Acho que não. difamação, calúnia e até, sei lá, agressões físicas, e se também, como mostrei, toda criança que fica famosa na internet e que faz algo que desagrada a um certo público recebe um hate pesadíssimo, o que será que os pais do Carlos Piloto estavam esperando que ia acontecer se ele juntasse esses dois mundos de uma criança e de política numa entrevista? Bom, eu não sei o que eles acharam, mas o resultado foi esse: 11 mil comentários de piadas, zoações. É com esse tipo de gente que eu quero disputar o Enem. Eu acho que aquelas ideias não fazem o menor sentido. Por quê? Porque não faz sentido. Gênio, gênio, E gênio. ofensas pesadas pro garoto de 13 anos. A carreira dele acabou por aí? Não, pelo contrário. Ele ganhou muito mais seguidores e, pior ainda, os pais permitiram que ele continuasse fazendo seus conteúdos e, como resultado, lá pro fim de dezembro de 2021, começaram a surgir diversos vídeos de youtubers reagindo Super Xandão reagindo a Carlos Piloto. ao perfil dele e também Gustavo Lázaro. Gustavo Lázaro, caramba. a essa entrevista da Cíntia, sempre zoando o garoto num nível máximo, falando da aparência dele, do jeito que ele fala, fazendo ameaças de agressão física, enfim. Não existe um vídeo com view de algum youtuber falando bem sobre ele. Eu fiz uma soma por cima e dá aproximadamente 10 milhões de views só de vídeo zoando o Caramba, garoto, velho. fora quando ele fala uma groselha muito grande e os pais deixaram ele postar, e aí as pessoas se revoltam e ele vai parar nos trend topics do Twitter com milhares de mensagens de ódio. E é sério, eu já tô vendo pelo 5º dia seguido que o nome dele tá nos assuntos do momento e que é só gente zoando ele 24 horas por dia. Não justifica, mano. É uma criança, velho. Pô, será que ele vê? Porque eu, no lugar dele, eu ficaria muito triste, velho. Porque, tipo, a zoeira não é leve, cara. Não é leve. A galera pega pesado com ele, velho. Tô falando sério. E assim, o hate principal que a galera tava jogando era porque é um garoto totalmente fora da realidade, falando sobre assuntos de política. Porém, no Twitter ele realmente extrapolou. Como eu disse, o Carlos começou a fazer posts bem superficiais, porém como ele deu essa entrevista, todo mundo chamando ele de gênio, ele foi ganhando confiança, aí ele começou a dar opiniões também. E assim, que tipo de opinião impactante um garoto de 13 anos tem pra dar sobre política? E novamente, um garoto que só mostrou coisas extremamente superficiais, que repete o que lê, o que alguém fala pra ele. Bom, o resultado foi esse, chegou nesse nível. Ele disse que uma garota de 11 anos que foi deveria ter o filho e que precisava se responsabilizar pelos seus atos. Caramba, velho.
Porra, aí tu passou dos limites. Cadê o. Nossa, velho, é verdade, o pai dele deixou ele postar essas merda, cara. Esse dia eu lembro de ver o Twitter em fúria, toda pessoa com o mínimo de relevância tava comentando sobre isso, porque antes ele recebia hate, o pessoal tava falando pra ele excluir as contas, porque, enfim, tava só passando vergonha e que isso ia fazer muito mal pra ele, mas quando chegou no ponto dele defender que uma garota de 11 anos tinha que se responsabilizar por um estupro, o negócio extrapolou de nível. E aí uma galera começou a comentar sério, esse garoto vai ficar extremamente traumatizado daqui a alguns anos, porque mesmo depois de todo esse hate absurdo, porque isso foi uma polêmica de verdade, os pais Tá vendo como justifica ser zoado? Eu vou comentar isso aí não, velho. Pesado, pesado. não só deixaram os tweets lá, não excluíram, como continuaram levando o garoto para entrevistas em veículos famosos. E voltando ao meu ponto inicial, esse é um dos casos que eu acho mais chocante e que a gente ainda tá acompanhando, porque o Carlos Piloto não é um meme, ele não vai sumir do nada. Ele é um criador de conteúdo sobre um tema atual e que sempre surge algo polêmico, e aparentemente ele vai continuar falando com a autorização dos pais, e eu tenho a mesma dúvida da Alanis que eu li num comentário de um vídeo. Como que a mãe desse garoto, que é psicanalista, consegue expor seu filho ao mundo da internet e autorizando entrevistas em pleno desenvolvimento de identidade e autoestima, sabendo de todos os problemas que muito provavelmente a saúde mental dele vai cobrar em poucos anos? Sinceramente, para ter ainda um pouco de fé, eu prefiro acreditar que esses pais só estão sendo extremamente responsáveis em deixar o garoto exposto desse jeito, e não que eles estão a todo custo visando de alguma forma transformar o garoto em um comentarista político mirim super fofinho que aos 13 anos de idade já é um gênio da política. Porque assim, eu não quero acreditar nisso, mas as entrevistas são os pais que autorizam e toda entrevista ele é lido como um gênio, um garoto super dotado, mas enfim. Hoje o garoto tem 100 mil seguidores no Instagram, muitas Bastante. pessoas o seguem não porque concordam com as opiniões, mas sim para esperar ele falar o próximo absurdo e jogar ódio em cima. Exatamente. Aliás, analisando o número de pessoas que realmente segue o garoto porque gosta dele e que gosta das coisas que ele fala, com o número de pessoas que odeia ele profundamente e tá zoando ele 24 horas por dia, a proporção seria de, sendo muito gentil, 60 mil que gosta para 1 milhão que odeia ele. Carlos aparenta viver num ambiente blindado pelos pais, onde uma hora ele tá numa bolha na escola particular dele, depois ele tá numa bolha dentro de casa e agora tá numa bolha na internet, onde ele é super gênio e especial. A essa altura do campeonato, já que os pais não fizeram nada, a tendência é que ele continue falando e atraindo o ódio pra si. Mas hora ou outra, queiram os pais ou não, esse garoto vai sair da bolha, vai ser confrontado por pessoas na vida real, tendo a possibilidade ainda de perceber as bizarrices que ele falava quando era um pouco menor e a fama que ele carrega por causa disso, e quando isso acontecer, eu espero que os pais já tenham pelo menos pagado muitas e muitas sessões de terapia, porque ele vai precisar. Você quer se tornar um programador? Não, eu quero não, cara, obrigado. Não quero me tornar programador, não. Cara, mas é isso, velho. Eu espero que ele cresça logo, caia na real, né? O pior é que depois de criança vem uma fase que é pior ainda, né? Que é a adolescência, velho. Porra, eu tô é com medo, cara. Se ele criança já é assim, imagina ele adolescente.